Olá, queridos, a paz do Senhor, todos. Seja bem-vindo, querido aluno, querida aluna, para a nossa quarta aula. Nossa quarta aula, ainda falando sobre bibliologia, é o nosso assunto. Na primeira aula falamos a respeito da Bíblia, o significado da expressão. Falamos na segunda aula concernente aos materiais de escrita do mundo antigo, falando basicamente sobre o que é o papiro, o que é o pergaminho, algumas ferramentas, né, que eram utilizadas para poder escrever, seja em pedra, em cerâmica, em argila, barro, e também nesses dois materiais, o papiro e o pergaminho. Na aula passada, nós estávamos falando aqui a respeito de algumas curiosidades da Bíblia, ok? E na lição de hoje, na lição de número 4, nós vamos falar a respeito de alguns erros que nós precisamos corrigir, tá certo assim? E também falaremos sobre o cânon sagrado, né? Os livros canônicos da Escritura, os 66 conhecidos livros que nós temos nessa coleção, nessa biblioteca chamada Bíblia, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns erros que precisamos corrigir. Precisamos corrigir alguns erros de expressão. Por exemplo, alguém já deve ter ouvido essa expressão aqui, ó. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando. Quantos de vocês que já não ouviram essa expressão? A Bíblia fechada, ela é um livro, mas aberta ela é a boca de Deus falando. O que nós precisamos saber é isso aqui, ó. Nunca diga isso, nunca diga isso. Ela fechada ou aberta é a palavra de Deus. Seja fechada, seja aberta, ela é a palavra de Deus. Amém? Seja fechada, seja aberta, ela é a palavra de Deus. Claro que ela aberta só pode falar quando uma pessoa se coloca na posição de transmissor para transmitir aquilo que nela está registrado, perfeito? Uma outra expressão que a gente precisa corrigir é essa aqui, ó. A palavra de Deus se renova a cada dia. A palavra de Deus se renova a cada dia. Não diga mais isso. Não diga mais isso. A palavra não precisa se renovar. Renovo é para coisa velha. Irmão, não diga mais essa expressão. Não utilize-a mais. A palavra de Deus se renova a cada dia. Querido aluno, o que precisa de renovo sou eu. Quem precisa ser renovado é você, somos nós. A palavra não precisa ser renovada. A palavra ela é atual e ela é nova todos os dias. A palavra não precisa ser renovada. Quem precisa de renovo diário é o transmissor, neste caso, o homem. Essa expressão geralmente é usada por crente preguiçoso que não ora, que não busca a Deus. Aí, para enganar o ouvinte, usa essa desculpa. Que desculpa? Irmãos, a palavra se renova a cada dia, não há necessidade de usar essa expressão. A palavra não se renova. Quem precisa ser renovado é você. Quem precisa ser renovado sou eu. Nós que transmitimos a mensagem da salvação, nós precisamos ser renovados todos os dias. Todos os dias. Não podemos mais utilizar esse argumento como desculpa para não mantermos uma vida de oração, uma vida de estudo, uma vida de busca pelo conhecimento. Muitas pessoas que não oram, que não leem a Bíblia, que não fazem um curso de teologia para se preparar para o exercício do ministério, utilizam essa desculpa como bengala para sua preguiça e para a sua falta de motivação para buscar o conhecimento da palavra de Deus,
utilizam essa desculpa como bengala. Em que sentido? De que a palavra se renova, de que o Espírito Santo revela, e por aí eles entram nesses caminhos que são absurdos, ok? Expressões totalmente estapafúrdicas que não fazem nenhum sentido para nós que levamos o estudo da Bíblia a sério, ok? Outra expressão que a gente precisa corrigir é essa aqui, ó. A oração é a chave da vitória. É verdade isso? É verdade isso? Onde está escrito? Ok? A oração é a chave da vitória? Isso é verdade? Onde está escrito? Procure aí na sua Bíblia agora. Aonde está escrito que a oração é a chave da vitória? Você não vai conseguir encontrar, porque não está escrito na Bíblia isso. Pastor, então a oração não é a chave da vitória? Sim, a oração é a chave da vitória. Porém, nós entendemos isso pela manifestação da nossa fé. Não que esteja escrito, não há nenhum versículo dentro da Bíblia que afirme categoricamente que a oração é a chave da vitória. Pastor, então como que nós sabemos que a oração é a chave da vitória? Sabemos pela fé, porque muitos homens e muitas mulheres de Deus venceram momentos de provação e dificuldade através da fé que exerceram. O que dizer de Abraão, o pai da fé? O que dizer de Jó, o homem tão paciente? O que dizer dos demais homens da Bíblia? Não somente homens, mas também mulheres, homens de Deus e mulheres de Deus que venceram por meio da fé. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Termos cuidado em afirmar aquilo que a Bíblia não está afirmando. Falar que está escrito quando na verdade não está escrito. Este é o ponto a ser observado aqui. Sempre quando você for usar algo da Bíblia para fazer uma pregação, para lecionar escola bíblica dominical, ou para ministrar qualquer tipo de ensino, discipulado, qualquer outro assunto, tema, contexto da Bíblia, tenha o cuidado de sempre que você for mencionar que está escrito, que está na Bíblia, você primeiro observe se verdadeiramente está. Porque uma hora ou outra você pode ser interpelado por alguém que vai querer tirar, quem sabe, uma dúvida ou perguntar para você, aonde está escrito isso? Aí você vai falar bem assim, não, eu não sei onde está escrito, eu ouvi alguém falar. Será que isso que a pessoa falou é verdade? Aí você vai sair reproduzindo inverdades, coisas que você não tem certeza. Então, querido aluno da Cefotec, você está sendo instruído a não ir além daquilo que está escrito. Você só vai falar daquilo que você viu no livro de Deus. Somente aquilo que está escrito. Todo cuidado é pouco, ok? Vamos prosseguir, porque tem muita coisa para hoje aqui, viu? Muita coisa para hoje. Depois de conhecermos algumas curiosidades, elementos e instrumentos para escrita nos tempos antigos, e também falarmos sobre a divisão da Bíblia, seus livros, capítulos e versículos, passaremos agora a falar sobre o cânon da Bíblia Sagrada. Abordaremos aqui tanto os canônicos como os apócrifos, isto é, os não canonizados. Temos uma missão aqui. O que é cânon? Não é canon, não é canon, é cânon. Vamos respeitar o acento circunflexo aqui em cima do A, ó, o famoso vovozinho, ok? Vamos respeitá-lo aqui, ó.
Então não é canon, é cânon. Cânon é uma palavra grega que significa vara de medir. Cânon é uma palavra grega que significa vara de medir. Também temos uma palavra hebraica. Uma palavra hebraica está escrito kanesh. Kanesh, que significa a mesma coisa, mas com alguns acréscimos. Por exemplo, vara de medir, regra de procedimento, critério e norma. Cânon, então, é o catálogo dos livros reconhecido como inspirados. Assim, este catálogo é a nossa regra de fé e prática. Isso é para você entender, querido aluno e querida aluna, que esse livro não é um livro qualquer, que você tenha comprado numa livraria evangélica, alguém que quis escrever isso aqui, resolveu escrever e está nas suas mãos. Não. Para nós termos este livro nas nossas mãos, isso foi passado por alguns critérios, foi observado algumas normas de procedimento, tudo isso foi tomado numa medida santa, ok? Foi observado as profecias, quem profetizou, quando profetizou, para depois esses livros serem tidos como livros reconhecidos, depois de terem passado por esta medida, por estes procedimentos e por estes critérios, aí sim, os 66 livros foram reconhecidos como livros canônicos, ok? Sendo estes 66 livros reconhecidos como canônicos, isso quer dizer que nós podemos confiar 100% neles. São de 100% confiabilidade todos estes 66 livros que nós temos nas mãos. Tudo leva a crer que o cânon do Antigo Testamento ficou completo no ano 445 a.C., por Esdras, o escriba e sacerdote. Esdras teria reunido todos os escritos e assim formado os rolos canônicos. Já o cânon do Novo Testamento foi formado por volta do ano 400 depois de Cristo. Segundo a literatura judaica, Esdras, na qualidade de escriba e sacerdote, presidiu um conselho formado por 120 membros. Este conselho foi formado e chamado de a Grande Sinagoga, e juntos, neste conselho, teriam selecionado e preservado os rolos sagrados. Então, para explicar logo de início, o cânon é um conjunto de livros, preste atenção nesse detalhe. O cânon é um conjunto de livros sagrados que foram escolhidos dentre muitos por possuírem inspiração divina. Por que foi escolhido ou foram escolhidos dentre muitos? É porque existe outras centenas de livros que foram desqualificados tanto por Esdras quanto pelos membros desse concílio, destes 120 membros. Esses livros foram desclassificados e foram chamados de apócrifos, porque passando pelo processo de alguns critérios que foram colocados, esses livros eles não foram tidos como livros inspirados, por causa da sua mensagem, por causa de falta de coerência nos escritos, em datas, em mensagens e tempo. Esses livros foram desclassificados, ok? Formando assim a Bíblia Sagrada que possuímos. A seleção destes livros foi necessária e emergencial, devido à existência de centenas de outros livros da época. Livros estes que, devido à sua origem duvidosa e doutrinas enganosas e outras mais,
por não serem escritos genuínos, e sim de uma raiz oculta, receberam o nome de apócrifos. Deixa eu explicar para vocês o que significa esse termo apócrifo. O termo hebraico para apócrifo é olam, que significa aquilo que é desconhecido. E também assume aquilo que não é genuíno, sem credibilidade, espúrio, oculto. Este termo apócrifo era usado na época por mestres do ocultismo da religião ou dos movimentos das religiões cananeias, que invocavam divindades pagãs. Por este grupo, ou porque este grupo, porque esse grupo sempre procuravam aquilo que era desconhecido, aquilo que era desconhecido. Vejamos a lista dos apócrifos. Vejamos a lista dos apócrifos. Deixa eu destacar algo aqui antes de lermos essa lista, só para você ficar já ambientado. Dentro da Bíblia Católica, nós temos alguns desses livros que eu vou citar aqui agora, que foram registrados pelo movimento do catolicismo. Porém, existe aqui outros apócrifos que não foram aprovados nem pela Igreja Católica, ok? Se você ter acesso à Bíblia Católica, você vai perceber e vai entender o que eu estou falando aqui. Vamos conferir minuciosamente essa lista. Vamos lá. São eles: primeiro e segundo livro de Adão e Eva. Segundo o movimento, Adão e Eva teriam escrito 2 livros. Primeiro, segundo e terceiro livro de Enoque. Enoque, aquele que foi trasladado, Gênesis capítulo 5. Apocalipse de Moisés. Apocalipse de Sidraque. Esse Sidraque aqui a gente não tem noção de quem seja. Uma vez que eu confesso para vocês que eu já li a Bíblia em algumas oportunidades, eu já li a Bíblia 17 vezes, e eu confesso para vocês que eu nunca vi este nome na Bíblia, ok? É desconhecido. Ascensão de Moisés, Cavernas dos Tesouros de Salomão, de onde originou aquele filme, né? As cavernas dos tesouros do rei Salomão, né? As minas do rei Salomão, por melhor dizer. Terceiro livro do profeta Samuel, se bem que nós temos 2, né? Primeiro e segundo. Aqui nós temos o terceiro livro do profeta Samuel, Salmo 51, livro do Jubileu, Revelação de Esdras, Oração de Manassés, Martírio de Isaías, Ascensão de Isaías. Espera aí. Como que Isaías ele é martirizado e depois ele é ascendido aos céus? Impossível martirizado ser ascendido ao céu. O único que sofreu martírio e depois foi assunto aos céus foi Jesus Cristo. Porque Jesus foi martirizado, morto na cruz, porém ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele foi assunto aos céus. Agora, é impossível que um homem normal, que um homem comum, seja martirizado e depois seja assunto aos céus. Olha a incoerência desses livros. Mais aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto livro de Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, acréscimos de Esté, acréscimos de Daniel, um total de 27 livros, ok? 27 livros. Depois você confere aí na sua videoaula esse livro, você pode dar um pause e conferir direitinho todos eles. Em relação ao Novo Testamento, nós temos agora já o Novo Testamento, os apócrifos do Novo Testamento.
Apocalipse de Pedro, Evangelho escrito por Tomé, Atos de João, Atos de Pedro, Evangelho escrito por Bartolomeu, etc. É claro que aqui está uma gama pequena, ok? Pequena. Mas existe outras dezenas de apócrifos do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Esta aqui é, na verdade, uma lista bem resumida. Na verdade, a lista ela é vasta. Aconselho aqui uma busca rápida na internet sobre o assunto. Você pode, com toda certeza, você pode, por exemplo, pesquisar na internet a respeito dos livros apócrifos com todo cuidado, né? Saliento aqui com todo cuidado. Portanto, é necessário que se pesquise para você adquirir conhecimento, para ampliar o seu conhecimento a respeito das coisas da Bíblia e das histórias antigas, porque tudo isso aqui faz parte das histórias antigas. É claro que você não vai pregar, ok? Não seja nécio, não pregue histórias apócrifas, desconhecidas. Pregue aquilo que está na nossa escritura, no cânon sagrado. Só que os apócrifos são necessários para você ampliar o seu conhecimento. E toda pessoa que estuda, você que é aluno da Cefotec, você está aqui recebendo essa informação para você ampliar os seus conhecimentos, ok? Diante desses desvarios, afirmamos peremptoriamente ser a Bíblia a inspirada, inerrante, infalível, soberana, completa palavra de Deus. A Bíblia, como nosso cânon por excelência, arvora-se com a nossa única regra de fé, conduta, pois temos como infalível palavra de Deus. Meu irmão, meu aluno, você pode fechar os seus olhos, porque tudo que está aqui, tudo que está neste livro é de 100% confiabilidade e segurança, ok? Deus te abençoe. Estou encerrando aqui essa quarta aula. Logo mais estaremos prosseguindo com a nossa quinta aula, falando a respeito de o porquê dos evangélicos não aceitarem os livros apócrifos. Vejo você na próxima lição, na próxima aula. Deus te abençoe, meu querido aluno.